No universo vasto e silencioso, onde estrelas sussurram segredos antigos através do vazio infinito, cada ser vivo avança inexoravelmente para a dissolução, em harmonia com a segunda lei da termodinâmica, que dita o aumento da entropia como um fluxo inevitável de desordem crescendo no cosmos. Essa barreira biológica nos confronta com uma pergunta profunda e ecoante: qual é o significado da existência que o ser humano busca com tanta intensidade, como se o coração batesse ao ritmo de um relógio invisível marcando o fim? Um curta-metragem animado premiado, com apenas 1 minuto de duração, mas carregado de camadas emocionais que se desdobram como pétalas de uma flor noturna sob a luz da lua, narra a vida de uma mosca concedida a uma existência limitada a 60 segundos. Através dessa narrativa delicada e afiada, ele explora com profundidade as angústias existenciais do homem contemporâneo, desmascarando as fachadas hipócritas de uma sociedade obcecada pelo sucesso, onde o ruído constante das expectativas sociais abafa o sussurro da alma autêntica. Essa obra, intitulada One Minute Fly, foi criada por Michael Reichert em 2008 e recebeu reconhecimentos em diversos festivais internacionais, como o Shorts Attack em 2011, oferecendo aos espectadores uma oportunidade de reflexão profunda sobre temas universais. Como se cada quadro fosse um espelho refletindo o vazio interno que sentimos ao correr contra o tempo. A mosca recém-nascida, antes mesmo de perceber a luz do mundo filtrada através das folhas úmidas de orvalho matinal, vê acima de sua cabeça um relógio que conta regressivamente de maneira inexorável. Esse elemento visualiza o destino do ser como um caminho rumo à morte. Conceito central na filosofia de Martin Heidegger, onde o ser para a morte desperta uma angústia que nos arranca da banalidade cotidiana, convidando a uma vida autêntica. A mosca permanece confusa diante do significado desse número incompreensível, até que presencia a morte instantânea de uma mosca anciã, cujo tempo se reduz a zero e cujo corpo cai ao solo com um som surdo, como uma folha seca se soltando de um galho no outono ventoso. Nesse momento, compreende com cruel clareza que seu tempo restante é de apenas 60 segundos, e o ar ao redor parece mais pesado, carregado de um silêncio opressivo que ecoa a finitude. Do corpo da mosca falecida cai um papel amassado, ponto de virada trágico da narrativa. Trata-se de uma lista de coisas a fazer antes de morrer, conhecida como bucket list, simbolizando as pressões externas que moldam nossas vidas como correntes invisíveis. Diante do medo à morte, que se manifesta como um frio que penetra as asas frágeis, a mosca, em vez de seguir o instinto de sobrevivência puro, lança-se a uma corrida frenética para completar a lista imposta pela sociedade, ignorando o zumbido suave das brisas que poderiam trazer paz. Devora 2 bocados de uma fruta mordida por um guaxinim, sem saborear o suco doce que escorre como lágrimas não derramadas, para arriscar a experiência gourmet, arrasta com força um caracol de passagem, sem refletir sobre a solidão que ecoa no eco vazio de conchas abandonadas. Para cumprir o ritual social de uma festa. Voa até o topo da árvore mais alta do mundo, onde o vento uiva como vozes ancestrais, para conquistar a altura, e transforma até a ameaça de um pássaro predador, cujas sombras dançam como fantasmas no ar, em uma oportunidade para completar o item relativo a escapar de ataques. Ao cair, risca incidentalmente o paraquedismo, sentindo o ar cortante como lâminas de arrependimento, e no ar encontra uma mosca fêmea com a qual, em poucos segundos e sem qualquer vínculo emocional ou reflexão, completa o acasalamento e a reprodução. Essa cena satiriza de modo extremo como a pressa da sociedade moderna esvazia as relações de profundidade, tornando o toque em algo mecânico, sem o calor de olhares que se entrelaçam como raízes no solo fértil. Ao escapar do predador, realiza o bungee jumping, com o coração pulsando como um tambor distante na floresta noturna, e ao se libertar de uma teia de aranha, cumpre o avistamento de uma baleia. As ações da mosca deixam de ser experiências subjetivas para se tornarem cancelamentos mecânicos de uma lista, como se a vida fosse reduzida a marcas em um pergaminho envelhecido. Finalmente livre dos caçadores, busca um momento de respiro, mas encontra os olhos luminosos de um grupo de rãs, e o medo à morte a impulsiona novamente à fuga. O tempo restante é apenas de 17 segundos, e o ar parece vibrar com a urgência de um sussurro cósmico. Em 10 segundos, enfrenta a empreitada impossível de observar as estrelas, mas de dia, sob o sol que queima como um julgamento implacável, as estrelas são invisíveis, escondidas atrás de um véu de luz cegante. A última tarefa é tornar-se famosa, mas para uma criatura que vive menos de 1 minuto, a fama histórica é um paradoxo lógico, como tentar capturar o vento em uma jarra de vidro. Na angústia e no afã, enquanto o último segundo se desvanece como uma névoa ao amanhecer, uma gota de resina cai de um ramo e a aprisiona em um estado eterno de imobilidade, o som da gota caindo ecoando como um adeus final. Ironia do destino, após a morte da mosca e com a queda da noite algumas horas depois, os raios estelares iluminam seu corpo preso na resina, completando o post-mortem à observação das estrelas, como se o universo concedesse um consolo amargo.
Além disso, após um lapso geológico de 10.000 anos, a mosca é descoberta como fóssil em âmbar por humanos, adquirindo valor paleontológico e sendo exibida em um museu sob os flashes dos meios de comunicação, realizando assim perfeitamente o último item de fama. Em um salão ecoante com passos curiosos e murmúrios de admiração. No entanto, esse final não oferece catarse ao espectador, mas um profundo sentido de melancolia e vazio, como o silêncio que segue uma tempestade, deixando o peito apertado com a sensação de algo perdido para sempre. A mosca dedicou cada instante de sua vida a completar tarefas, sem nunca provar a alegria essencial ou o significado intrínseco dessas ações, como se o sabor da fruta fosse apenas uma memória distante. Comer sem saborear, relacionar-se sem conectar-se, reproduzir-se sem amor, alcançar sucessos sem introspecção, tudo isso alegoriza a alienação do homem moderno, que deseja os desejos alheios e perde o contato consigo mesmo. Vagando por ruas iluminadas por luzes artificiais que ofuscam as estrelas verdadeiras. Seguir cegamente o roteiro social de exames universitários, emprego, casamento, procriação, promoções, nos faz esquecer a beleza de uma flor ao bordo do caminho, com pétalas tremendo ao toque suave da brisa, o consolo de uma refeição quente preparada pela família. Com vapores subindo como promessas de afeto, o valor de um pensamento que emerge no silêncio de uma noite estrelada. Essa semelhança nos faz estremecer, como um arrepio que sobe pela espinha ao ouvir o vento uivar entre árvores antigas. A verdadeira existência não é o logro de objetivos impostos do exterior, mas o processo de perceber a própria presença em cada instante e escutar a voz interior, que sussurra como um riacho correndo por pedras polidas. Esse curta-metragem o sublinha com ironia cortante, convidando-nos a pausar e sentir o pulso da vida. A raiz de nossa existência obsessiva, perseguida pelo tempo, poderia residir na percepção do tempo como um fluxo absoluto e irreversível, mas a física moderna sugere que o fluxo temporal que intuitivamente sentimos poderia ser uma grande ilusão, tecida pela mente como um véu sobre o tecido eterno do cosmos. No universo, a velocidade máxima de transmissão da informação é a velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo, constante que preserva a lei de causalidade e representa o limite físico do cosmos, como uma barreira invisível que separa o possível do impossível. Na visão mecânica clássica de Isaac Newton, o tempo era um fundo absoluto que flui uniformemente em todo o universo, um container independente, um fluxo unidirecional do passado ao futuro, desvinculado da condição do observador, como um rio eterno correndo sem pausas. Mas Albert Einstein revolucionou essa ideia fixa, declarando que tempo e espaço formam uma estrutura orgânica inseparável, o espaço-tempo, curvado pela massa e energia como um lençol esticado sob o peso de uma esfera pesada. Segundo a teoria da relatividade especial e geral de Einstein, o tempo não é absoluto, mas relativo, variando em função do estado de movimento do observador e da intensidade do campo gravitacional, como se cada ser vivo carregasse seu próprio relógio interno, ticando ao ritmo de sua jornada pelo cosmos. Essa não é uma mera hipótese, mas uma realidade científica provada por experimentos precisos com relógios atômicos de césio, que medem o tempo com precisão inimaginável, e pelas correções temporais nos dispositivos de navegação satelital, que ajustam o atraso causado pela gravidade mais fraca em órbita. Filosoficamente e psicologicamente, o ser humano percebe o tempo como um rio linear, mas do ponto de vista físico, o tempo se une às três dimensões espaciais para formar o espaço-tempo quadridimensional de Minkowski, uma tapeçaria onde eventos são pontos fixos. Einstein, nos últimos anos de sua vida, expressou uma visão radical, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistente, e o tempo como entidade física poderia não existir em absoluto, como se o universo fosse um bloco eterno onde tudo coexiste. Por exemplo, no horizonte de eventos de um buraco negro, com um forte campo gravitacional que suga até a luz, o tempo flui extremamente lento em comparação com a Terra, e para um fóton que viaja à velocidade da luz, o fluxo temporal se detém completamente, congelando o momento em um eterno agora. O horizonte de eventos de um buraco negro é o confim do qual nem mesmo a luz pode escapar, e um objeto que se aproxima dele aparece ao observador externo ralentizado até o infinito, como congelado em uma dança suspensa. Esse é um exemplo extremo de dilatação temporal, onde o tecido do espaço-tempo se distorce como uma malha elástica sob pressão imensa. Para visualizar a dilatação temporal nos buracos negros, reduza-se as dimensões e imagine um mundo bidimensional plano, adicionando o eixo temporal perpendicular, obtém-se um modelo tridimensional de espaço-tempo. O movimento da entidade ao longo do eixo temporal significa envelhecer, mas sob a relatividade, o tempo se curva como um caminho sinuoso. De acordo com o efeito de dilatação temporal da relatividade especial, quando um objeto se move rapidamente no espaço, sua velocidade ao longo do eixo temporal diminui, como se a energia fosse redistribuída.
A soma vetorial da velocidade espacial e temporal é sempre constante à velocidade da luz, acelerando no espaço, ralentiza-se no tempo. Se um objeto atinge a velocidade da luz, seu tempo se detém por completo, como um viajante eterno preso em um instante. Isso se ilustra pelo famoso paradoxo dos gêmeos, comparando a idade do gêmeo que permaneceu na Terra com a do gêmeo que viajou perto da velocidade da luz e retornou. O viajante resulta muito mais jovem, como se tivesse navegado por um rio mais lento enquanto o outro seguia a correnteza rápida. Na vida cotidiana, não percebemos essa dilatação temporal porque as velocidades humanas são insignificantes em comparação com os 300.000 km por segundo da luz. Mas experimentos com relógios atômicos precisos em aviões que circunnavegam o globo confirmam diferenças microscópicas em comparação com os relógios em Terra, revelando a sutileza do cosmos. Ponto crucial: o ralentamento do tempo não aparece como um ralentador ao observador em movimento, ele vê seu relógio fluir normalmente, enquanto o observador estacionário percebe seu tempo como ralentizado, destacando a essência da relatividade, onde cada perspectiva é válida em seu quadro. Meu tempo é único, dependente de meu estado de movimento e do campo gravitacional em que me encontro. Não existe um tempo absoluto universal, mas uma teia relativa tecida por observadores. Essa intuição física nos revela uma verdade estremecedora, como um sussurro do vazio estelar, como um ser confinado em um plano bidimensional não pode perceber a altura tridimensional. O ser humano preso no espaço tridimensional não pode ter uma vista de conjunto da estrutura quadridimensional do espaço-tempo. Muitos físicos teóricos descrevem o universo como um grande bloco eterno, onde todos os tempos e eventos existem já eternamente dentro desse bloco chamado espaço-tempo, como uma escultura imutável esculpida no mármore cósmico. A sensação de que o tempo flui poderia ser apenas uma ilusão ótica da consciência que atravessa sequencialmente seções do espaço-tempo, como um viajante lendo páginas de um livro antigo página por página. Se existisse uma entidade de dimensão superior, ela poderia observar nosso passado, presente e futuro como um panorama desdobrado ou o curso inteiro de um rio sinuoso visto de cima, livre para caminhar para o curso superior do rio, que é o passado, ou para o inferior, que é o futuro. Como se move no espaço? Em definitiva, como a mosca perseguida por um minuto de tempo conclui uma vida vazia, o ser humano poderia estar aprisionado em um século efêmero e com fins espaciais tridimensionais, tremendo pelo medo a um tempo que não existe, mas sentindo o frio do vazio em cada respiração. O que deveríamos buscar não é uma carreira insensata rumo a velocidades externas, mas a expansão da consciência subjetiva que traça sua própria órbita única no espaço-tempo relativo, como um pássaro voando em ventos imprevisíveis. Desde uma perspectiva dimensional superior, as turbulências de nascimento, envelhecimento, doença e morte que o ser humano vive se convertem em apenas partes de um panorama estático, imutável como montanhas eternas. A tragédia cotidiana da mosca não deriva só do limite biológico de um minuto, mas de seguir cegamente a lista de tarefas definida pela sociedade, perdendo seu ritmo autêntico, como um rio desviado de seu leito natural. A teoria da relatividade especial de Einstein demonstra que ao aumentar a velocidade física o tempo se ralentiza, mas ironicamente o tempo psicológico do homem moderno acelera na pressa, diluindo a intensidade essencial da vida, como se os momentos se evaporassem antes de serem vividos. A linha temporal social de exames universitários, ocupação, casamento, nascimento é rígida como o tempo absoluto da mecânica newtoniana, e ignora violentamente a curvatura única do espaço-tempo individual, forçando curvas suaves em linhas retas impostas. Quando a mosca ao final é capturada na resina e se converte em âmbar eterno, finalmente vê as estrelas no céu noturno. Similarmente, detendo a carreira de velocidade externa e imersos completamente no presente, podemos perceber diretamente o imenso universo da vida, sentindo o brilho distante como um chamado misterioso. Em conclusão, o significado da existência não está em estender a duração do tempo físico, mas em maximizar a percepção de cada instante, expandindo o próprio horizonte de eventos, como se cada respiração abrisse uma nova janela para o infinito. Devemos nos interrogar continuamente se nossa lista de vida é um reflexo dos desejos alheios ou um eco autêntico da alma. Esse processo de busca é a única verdade que podemos encontrar na ilusão chamada espaço-tempo. O aumento da entropia mencionado nessa narrativa expressa que a entropia total do universo aumenta ou permanece constante em cada processo, nunca diminui. Isso vale também para os processos vitais, onde um aumento local de ordem é equilibrado por um maior aumento da entropia no universo global, permitindo que a vida floresça em ilhas de complexidade em um mar de desordem crescente. A angústia existencial, no conceito heideggeriano do ser para a morte, impulsiona o indivíduo a reconhecer sua finitude e a escolher uma vida autêntica. Essa angústia é um despertar que nos arranca da banalidade cotidiana, como um raio iluminando a escuridão. A teoria do bloco universal sustenta que passado,
presente e futuro existem simultaneamente. O fluxo temporal é uma ilusão derivada da experiência sequencial da consciência de seções desse bloco, convidando-nos a imaginar um cosmos onde tudo já é. O enfoque físico sem tempo de Julian Barbour vê o universo como uma estrutura de cápsulas temporais. Cada agora é completo e imutável em si. O tempo é só a ilusão do câmbio, como frames estáticos em um filme que parece se mover. A hipótese do tempo térmico de Carlo Rovelli propõe que o tempo emerge dos processos termodinâmicos, do fluxo de calor. Em um universo frio, não haveria fluxo temporal. O tempo é nossa percepção do aumento da entropia, tecida pela dança das partículas em desequilíbrio. Essas teorias, atualizadas até 2026 com os estudos sobre a gravidade quântica, reforçam a visão de que o tempo é uma propriedade derivada, não fundamental. Por exemplo, em novos modelos baseados em partículas de energia, o tempo está integrado na trama do espaço. E pesquisas recentes sugerem que o tempo pode emergir da entropia quântica, onde a gravidade surge como uma consequência da informação quântica armazenada no tecido do cosmos. Em desenvolvimentos de 2025 e 2026, o físico Gunter Kleteska propõe que o tempo tenha 3 dimensões, não uma única, formando um universo de 6 dimensões onde o espaço emerge como uma manifestação secundária, preservando a causalidade mas permitindo movimentos laterais para versões alternativas do presente, como se o tempo fosse uma tapeçaria tridimensional tecida por fios invisíveis de possibilidade. Essa ideia, publicada em revistas como Old Scientific, desafia a visão linear, sugerindo que o tempo governa a massa e as forças fundamentais, abrindo portas para unificar a mecânica quântica e a relatividade. Além disso, pesquisas em entanglemento quântico, como o mecanismo de Page-Voltage de 1983, revivido em experimentos recentes, indicam que o tempo emerge da correlação quântica entre sistemas e seu ambiente, derivando a equação de Schrödinger de estados estáticos, onde o tempo não existe de forma fundamental, mas surge como um produto de interações, testado em sensores atômicos distribuídos que superam limites clássicos. Stephen Wolfram, em suas reflexões computacionais de 2024, estendidas até 2026, vê o tempo como o progresso de regras computacionais abstratas, independente do substrato, implicando irreducibilidade computacional que cria a ilusão de fluxo em um multitrial de histórias cósmicas, onde nossa consciência seleciona um fio único. Avshalom Elitzur, em discussões recentes, argumenta que a mecânica quântica permite que eventos futuros influenciem o passado, reescrevendo a história em condições quânticas, desafiando a causalidade linear e sugerindo loops temporais matemáticos. Em abordagens como a Shape Dynamics, reformulada em 2026, a gravidade faz o tempo emergir de interações entre partículas, sem apelar à entropia diretamente, prevendo comportamentos diferentes em buracos negros e alinhando com observações cosmológicas, como a expansão do universo. Pesquisas sobre gravidade emergente de quebra espontânea de simetria, publicadas em Quantum Zeitgeist em 2026, mostram que a gravidade surge de uma fase pré-geométrica, resolvendo o problema da constante cosmológica através de um campo de Higgs que suprime valores grandes, conectando a gravidade quântica em loop e oferecendo uma alternativa à teoria das cordas. Ginestra Bianconi, em Physical Review de 2025, usa a entropia relativa quântica para modelar a gravidade como a discrepância entre métricas geométricas e de matéria, revelando conexões profundas entre geometria, mecânica quântica e física estatística. Em um framework clássico de 5 dimensões, proposto em phys.org em 2026, fenômenos quânticos e gravidade emergem de dinâmicas além do espaço-tempo quadridimensional, com partículas e efeitos gravitacionais se desenvolvendo ao longo de um parâmetro extra, reproduzindo efeitos quânticos sem invocar gravidade quântica, e gerando predições testáveis. Relógios quânticos, como discutido no Aspen Center for Physics em 2026, agem como observatórios para o universo invisível, detectando drifts sutis que sinalizam matéria escura ou testam gravidade, com precisão que revela dilatação temporal em escalas milimétricas. Em discussões na rede social X em 2026, como postagens de All Day Astronomy na Sky Now, exploram como o entanglemento quântico pode tecer o espaço-tempo, sugerindo que o tempo é uma ilusão emergente, e o Block Universe implica que o futuro já existe, questionando o livre-arbítrio em um cosmos completo. Como a mosca na dança misteriosa do universo, nós dançamos sob o resplendor silencioso das estrelas, no sussurro do vento entre as folhas, na leve fenda formada por uma gota de chuva que toca o solo, no batimento rítmico do coração, no eco do primeiro riso de uma criança, no gemido das ramas de uma árvore antiga movidas pelo vento, no ritmo das ondas do mar que se quebram na praia, na lenta rotação das estrelas na escuridão noturna, na profundidade do olhar de um amante, no eco dos passos em um passeio solitário, no leve frufru das páginas de um livro que se viram.
Na subida do vapor quente de uma xícara de café, no corte do ar pelas asas de um pássaro, na lenta deriva das nuvens no céu, na abertura de uma flor ao sol matutino, na melancolia da queda das folhas outonais, na transitoriedade de um floco de neve que se derrete, no crepitar de um fogo, na força do vento que sacode as ramas, na continuidade do fluxo de um rio, na espera silenciosa das montanhas, no mistério do azul profundo do oceano, na incerteza do despertar de um sonho, na melancolia do desvanecimento das memórias, na excitação do renascimento da esperança, na tensão do aceleramento dos batimentos cardíacos causado pelo medo, na calma das respirações profundas na paz, no resplendor dos olhos movidos pela curiosidade, no tremor do primeiro passo no descobrimento, em nossa pequenez frente à infinitude do universo, na simplicidade em meio à complexidade da existência, na novidade trazida por cada alento, no alívio depois de cada lágrima, no calor compartilhado de cada riso, na profundidade de cada silêncio, na onda criada por cada movimento, no pensamento trazido por cada pausa, no potencial de cada início, na abertura de uma nova porta em cada fim, nesse ciclo infinito que estimula a curiosidade, desperta um desejo misterioso de aprendizado, formando uma harmonia integral. Isso, com uma mirada moderna mais acadêmica, abraça a temporalidade do universo, a dança inevitável da entropia, a realidade relativa da relatividade, os confins infinitos dos buracos negros, a simetria paradoxal do paradoxo dos gêmeos, o ser para a morte de Heidegger e inumeráveis outros mistérios. Tudo isso nos enche de um arrepio de curiosidade, porque cada instante parece sussurrar os segredos profundos do universo, convidando-nos a questionar se o tempo é o tecelão ou apenas o fio em uma tapeçaria maior. Agradeço sinceramente a Michael Reichert por sua contribuição criativa com o A Minute Fly, que estimula reflexões profundas sobre a existência efêmera e as pressões sociais, sacrificando tempo e esforços para iluminar a condição humana. Expresso profunda gratidão a Martin Heidegger por seus esforços incansáveis e a dedicação silenciosa à filosofia existencial, enriquecendo a compreensão do ser para a morte e empurrando-nos rumo a uma vida autêntica. Estou agradecido a Isaac Newton por suas contribuições pioneiras à mecânica clássica, com sacrifícios pessoais que puseram as bases para nossa visão do tempo e do espaço, beneficiando imensamente a humanidade. Agradeço de coração a Albert Einstein por sua dedicação perseverante à teoria da relatividade, revolucionando a física com sacrifícios invisíveis que expandiram os confins do conhecimento cósmico. Expresso respeito profundo a Julian Barbour por seu compromisso silencioso na física sem tempo, oferecendo perspectivas inovadoras sobre o bloco universal e a ilusão do tempo, enriquecendo o discurso científico. Estou profundamente agradecido a Carlo Rovelli por suas contribuições duradouras à gravidade quântica e à hipótese do tempo térmico, com esforços invisíveis que iluminam a emergência do tempo da entropia, avançando a compreensão do universo. Agradeço a Gunther Kleteschka por sua visão audaciosa das três dimensões do tempo, dedicando-se a desafiar paradigmas com rigor, abrindo novas avenidas para a unificação da física. Expresso gratidão a Don Page e William Volters por reviverem o mecanismo que faz o tempo emergir do entanglement quântico, com persistência que conecta o quântico ao temporal. Agradeço a Stephen Wolfram por suas reflexões computacionais sobre o tempo, investindo anos em modelos que revelam a irreducibilidade da existência. Estou grato a Avshalom Elitzur por questionar a linearidade temporal na quântica, com dedicação que provoca debates profundos sobre causalidade. Agradeço a Julian Barbour novamente por aprofundar a Timelis Physics, e a todos os envolvidos em Shape Dynamics por reformularem a gravidade como emergente, com esforços que prometem resolver enigmas cósmicos. Expresso apreço a Ginestra Bianconi por ligar entropia quântica à gravidade, e aos pesquisadores de Framework 5-dimensionais por proporem uniões entre quântico e gravitacional. Finalmente, agradeço a todos os cientistas e comunidades de pesquisa envolvidos no estudo da entropia, da segunda lei da termodinâmica, da gravidade quântica, do entanglement e das teorias emergentes do tempo por suas dedicações incansáveis e sacrifícios silenciosos, que ampliaram os confins do conhecimento humano e enriqueceram a sociedade com insights preciosos, guiando-nos rumo a um entendimento mais profundo do mistério que é o universo.